Então aqui no arquivo lá no CEO SAL, tem as variáveis, né, que é a remuneração em milhares de dólares anual ali dos CEOs, é uma base de dados de 1990. Aí tem a variação percentual ali na remuneração dos CEOs, tem as vendas das empresas no ano de 1990 em milhões de dólares, aí tem o retorno por ação, tem a variação percentual do retorno por ação, tem o retorno o retorno por ação é quanto que você distribuiu, né, de pagamentos aos acionistas ali da empresa. Aí aqui tem o retorno sobre o preço acho que das ações. Aí depois tem essas outras variáveis que indicam, né, que setor que a empresa atua, se é uma empresa industrial, se é uma empresa financeira, se é uma empresa que fabrica produtos de consumo ou transportes e utilidades, aqui acredito que sejam utilidades de caráter público, né, serviços de energia elétrica, saneamento, né, essas coisas de alcance geral. E por fim tem duas variáveis lá que já estão em logaritmo, né? Logaritmo natural dos salários, da remuneração anual dos CEOs e das vendas anuais das empresas. Tá? Então, temos aqui os nossos dados. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora nessa aula é estimar os modelos e depois a gente olhar de novo os resultados, né? Porque tem que ficar vendo o resultado, fazendo leitura para poder desenvolver esse conhecimento. Então, a primeira coisa, então a gente vai usar o menu de dados, tá? E no menu de dados, aí precisa que esteja habilitada aquela ferramenta de análise de dados, tá? Porque aí o comando vai estar ali. Então, eu vou vir aqui no menu de dados, vou ali na minha ferramenta de análise de dados, aí abre aquela janelinha, e aqui eu vou pedir regressão. Tá? Então, dados, análise de dados, abre a janela, e aí você deixa seleciona o comando de regressão. Aí aperta OK. Depois que você apertou aqui, a gente vai precisar informar para o programa onde é que estão os valores da variável y de entrada, né? Que no caso é a variável explicada do modelo. Aqui no caso, a gente vai usar, vamos estimar esse modelo, que é o modelo nível-nível, né? Então a variável explicada é a remuneração anual dos CEOs, a explicativa são as vendas anuais da empresa. Ok. Então, variável explicada, é essa aqui, ó. É o que está ali na coluna A, vai de A1 até acho que A210. É isso. Então é A1 a A210. Você pode escrever, pode selecionar como eu fiz, ou pode usar ou pode digitar ali na caixa de comando. Aí depois, e como a gente já fez, né? Aí depois muda aqui para a janela de baixo,
que vai pedir o intervalo X de entrada, que é onde está a variável explicativa do modelo. E aí aqui no caso a gente vai usar as vendas, sales, né, que vai estar de C1 até C210. Ok. Bom, nós pegamos, como a gente selecionou a primeira linha, que é onde estão os rótulos, né, os nomes das variáveis, então a gente precisa apertar ali, ó, aperta os rótulos, né, para ele saber que tem que na primeira linha tem nome, né, que então ele só vai contar só vai considerar os números a partir da segunda linha, ok? E vamos pedir intervalo de saída, vou abrir aqui na própria planilha, né? Toma cuidado que a hora que você mexe aqui nesses botões, você podia estar com o cursor aqui, ó, no intervalo X, podia ter clicado em outro lugar, tal. Qualquer coisa que você faça, ele joga o cursor ali na seleção da variável explicada. Tá? Se você apertar qualquer tecla, você apaga a sua seleção, tem que fazer de novo. Então, pedir aqui intervalo de saída, coloco o cursor na janela, eu vou pedir para soltar aqui, ó, na N1. Tá? A gente não vai usar nível de confiança, deixa só rótulos. Não, deixa o nível de confiança. Né? Não pede para colocar aí numa célula qualquer, eu coloquei em N1, aí é só apertar OK. Ah, falei para vocês que não pode clicar isso aqui. E eu fiz. Ok. Só vou dar uma arrumada aqui, né? Porque a coluna ficou apertada. Só para aparecer ali os valores. Bom, essa aqui é a saída da regressão. Né? Ok. Então, de acordo com o que nós vimos anteriormente lá, né? Então a gente pegou ali o modelo, eu já forneci para vocês as estimativas, tá? Tem ali os p-valores, coeficiente de determinação do modelo. Aqui, onde é que está tudo isso? Então, aqui no caso a gente tem um modelo de regressão simples, né? O único termo aqui que vai importar para a gente nessa primeira parte aqui da tabela é esse, né? Então aqui esse r ao quadrado, 0,01436, é aquele que lá eu tinha arredondado para 0,144, coeficiente de determinação. Esse aqui, coeficiente de determinação, está dizendo o quê? Né? Que a variável explicativa, sales, né, que está aqui, ó, ela explica aproximadamente 1,44, quer dizer, as variações na variável sales, ou as variações das vendas, explicam cerca de 1,44% das variações das remunerações anuais dos CEOs. É ali que sai o coeficiente de determinação. Bom, aí tem essa parte aqui de ANOVA,
né, que a gente não vai usar por enquanto. Aí a gente vem aqui para a parte de baixo da tabela, né? Então, aqui no caso, o que essa... Então, esse aqui, ó, é o coeficiente de determinação, né? Aquele que dá qual é a capacidade explicativa ali do modelo. Aí, intersecção, né? Intersecção aqui é o que lá no modelo a gente estava chamando de beta zero, né? É a constante do modelo. Aí, aqui nós temos a variável explicativa, seios, né? Bom, aí vem essa coluna, coeficientes, né? Só vou diminuir um pouco o tamanho dos números. Já sei. Então, o que é isso aqui, ó? Aqui na coluna coeficientes, o que nós vamos ter? Aqui serão as estimativas, tá? Então, aqui que vão estar as estimativas. Aqui na intersecção, a estimativa do beta zero. E aqui embaixo, a estimativa de sales. Lá na outra parte da aula, né? 1174, 0,016. Então, são esses valores aqui, ó. Que esse aqui, como eu diminui uma casa... eu usei 0,16, aqui está dando 0,015. Acho que eu olhei esse aqui, esses 5 arredondados, e já arredondei, né? Mas o Excel está arredondando diferente. Mas tudo bem, é aquele número lá. Então aqui, as estimativas, os coeficientes. Nessa outra coluna, estão quem? Aqui são os erros padrões de cada uma das estimativas, tá? Então esse aqui é o erro padrão dessa estimativa, aqui o erro padrão dessa, tá? Que momento nós usamos isso? Isso aqui foi lá no teste T. Então nós tínhamos nossas estimativas, né, do beta 0 e do beta 1. Aí precisamos fazer um teste, né? Se, embora a estimativa seja diferente de zero, a gente tem que se perguntar se o parâmetro seria diferente de zero com base nos resultados que nós obtivemos, né? Então, aí nós vamos usar para fazer o teste T a estimativa do parâmetro, né? A estimativa de beta 0 e de beta 1. E aqui no caso são esses dois valores, né? Então, estimativa do parâmetro beta 0, estimativa do parâmetro beta 1. Aí ao lado, o erro padrão de cada uma dessas estimativas, né? Então, as estimativas são aqui, essa parte é o numerador aqui do estimador, e o erro padrão é o que está ali na coluna à direita. Depois a outra coluna está escrito assim, stat T, né? Que stat T é essa? Isso aqui é a estatística T. Qual estatística T? Essa aqui, ó, o estimador, né? Só que aí ali o estimador é implementado para aqueles números, ali já sai o valor da estimativa T. Então, vou voltar lá, né? Então, de acordo com a fórmula, né? Então vamos olhar de novo. Então, a estimativa T ali para um beta específico vai ser o quê? A estimativa daquele beta dividido pelo erro padrão dele. Bom, então é assim. Aqui está a estimativa e à direita está o erro padrão.
aqui está a estimativa e à direita o erro padrão, né? Bom, então seria assim, ó. Então vou calcular aqui para o beta zero. É a estimativa do beta zero dividido pelo erro padrão do beta zero. Aí o valor, repara, os dois valores são iguais. Aí no caso do beta 1, os dois valores iguais, né? Então aqui, o que é? Aqui já é o valor da estimativa T de acordo com o estimador do teste. E nós tínhamos visto, né, que para decidir entre essas hipóteses para cada teste, então, basicamente, eu ia usar um critério que era o que estava baseado em quê? Na comparação do p-valor da estimativa com o nível de significância, né? E aí, a gente consideraria 3 níveis de significância usuais, 10, 5 e 1%. Se o p-valor da estimativa for maior do que 10%, a gente vai não rejeitar a hipótese nula do teste, né? Então, aquele beta vai ser igual a zero, vai ser considerado zero na população, e o que significa que aquela estimativa que nós geramos, ela não é significativa, no sentido de que não seria significativamente diferente de zero. Agora, se o p-valor for menor do que o 10%, a gente rejeita a hipótese nula e vai dizer que o coeficiente estimado ou a estimativa é significativo a alfa%. E aí usando o menor nível de significância entre esses três que permite a rejeição da hipótese nula. Então aqui no Excel, como é que faz? Na verdade já está feito, né? Então veja, o próprio Excel calcula as estimativas para mim, ele me dá o erro padrão das medidas, ele gera as estatísticas T, e aqui ele já me dá quem? O p-valor. Ele está chamando de valor P, né? No caso do beta zero, o valor P é 1,14 vezes 10 a menos 20. Né? Quer dizer, a gente escreve 0, depois coloca 19 zeros à direita da vírgula, aí na 20ª casa vai aparecer o 1. Né? Então, assim, isso é zero. Bom, o p-valor igual a zero, né, que é esse aqui. Ó. P-valor menor do que 10%? Sim. P-valor é menor que 10%. Então, rejeita a hipótese nula. Então, no caso, né, rejeita a hipótese nula do teste para o beta zero. Né, então, estou testando beta zero igual a zero contra beta 1 diferente de zero. P-valor, zero. Menor do que 10%? Sim. Então, rejeito hipótese nula. Então, rejeito que beta zero seja igual a zero. Então, vou ficar com beta zero diferente de zero. E aí vou dizer o quê? Que aquela estimativa, vou pegar o menor dos níveis de significância, que ainda permite rejeitar a hipótese nula. Como o p-valor é zero, ele é menor do que 1%. Bom, então vou dizer que a estimativa de beta zero, essa aqui, é significativa a 1%. Então, ao olhar esse p-valor aqui, ó, o que eu consigo dizer? Então, eu vou dizer que essa estimativa de 1.174 é significativa a 1%.
Agora, olha o caso aqui, né, da estimativa do beta 1. Eu estava usando 0,016, aqui dá 0,015. Ok. Então, aqui é o valor da estimativa do beta 1. Aqui é o erro padrão dele, dessa estimativa. Aqui é a estatística T. E aqui é o p-valor. P-valor 0,0838. Né? É aproximadamente 0,884. Foi o que eu usei aqui. Bom, esse p-valor é menor do que 10%? Sim. Então eu rejeito a hipótese nula e vou dizer que esse coeficiente 0,016 ou 0,015, ele é significativo a 10%. Agora repara, né, que se eu tivesse considerado o nível de significância de 5%, o meu p-valor é de 8,4%. Né? E p-valor é esse número que está aqui, ó. Esse aqui, quase 8,4%. Então, se eu pegasse o nível de significância de 5, aí o meu p-valor, que é de 8,4%, seria maior do que o nível de significância de 5%. Aí, para 5%, eu não rejeitaria a hipótese nula. Tá? Mas para 10% eu rejeito. Então, é importante a gente informar isso, né? É claro que, né, quando você pega um artigo que é feito assim para público especializado, então geralmente as pessoas não colocam tudo isso de informação. Elas simplesmente vão lá e botam assim, né, que é um padrão que existe. Coloca a estimativa, bota um ponto aqui embaixo, significa que é significativa 10%. Se tiver um asterisco é 5%, se tiver 2 é 1%, e às vezes eu já vi também colocarem 3 asteriscos dizendo que é significativo a 0,1%. Então, assim, num artigo especializado, você nem põe essas informações, né? Porque assim, o público já sabe. Mas aí o padrão é esse, tá? Então, ali no caso daquela medida, né? Aqui deu. Então, aqui nós chegamos à conclusão que eu já tinha apresentado a vocês lá na outra parte da aula, que é o quê? A estimativa de beta 1, né, que é esse valor aqui, ela é significativa a 10%. Pronto. Quando alguém informa algo assim, que é significativa a 10%, a gente já sabe que se tivesse sido usado o nível de significância de 5%, a medida não teria sido significativa. Se tivesse usado 1%, a estimativa também não teria sido considerada significativa. Tá? Então, a gente sempre informa ali qual é o menor nível de significância entre aqueles usuais que ainda permite a rejeição da hipótese nula. Tá? Bom, então, 10%, essa estimativa é significativa. A 5%, não. Né? Por quê? Porque aí, nesse caso, o p-valor de 8,4%, ele seria maior do que o nível de significância de 5%. Com isso, eu não rejeitaria a hipótese nula, que é beta 1 igual a 0, e aí eu digo que a 5% o coeficiente estimado não é significativo. Em que isso implica? Tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, né, então a gente quando trabalha com amostra, a gente gera estimativas. E a estimativa, né, assim como nós vimos lá no início, a estimativa nós temos a estimativa pontual, né, que podemos usar, mas trabalhar só com a estimativa direto é um risco muito grande. Né? Por quê?
a gente vai com um número só, né? Então, as pessoas mais cautelosas, elas olham para intervalos de confiança, em vez de olhar somente para a estimativa pontual. Embora não esteja errado, só é mais arriscado. O que o Excel faz aqui, ó, nessa parte, é construir justamente o intervalo de confiança, tá? E aí, ó, ele chama, aqui nós pedimos para 95% de confiança, tá? Por isso que ele está chamando 95 inferiores, 95 superiores, tá? Que é o mesmo que sai aqui, ó, só que ele chama inferior 95, superior 95. Tá? Mas duas maneiras de ver a mesma coisa. Então, o que são esses valores aqui, ó? Esse aqui ele é o limite inferior para intervalo de confiança de 95%. E esse outro valor aqui, ó, ele é o quê? Ele vai ser o limite, só que agora superior, né? Então aqui eu tenho o limite inferior e aqui o limite superior para intervalo de confiança de 95%. Ou intervalo com nível de confiança de 95%. Né? Lembra que eu falei para vocês, olha, dado o p-valor de 8,4%, o teste para o teste para beta 1 diria o seguinte: a estimativa, né, que é 0,015, não é significativa a 5%. Ela é significativa a 10, mas não a 5. Aí repara nesse intervalo de confiança aqui, ó. O que ele está falando? Ó, o que a gente sabe? A medida, a estimativa central é 0,015. Só que quando a gente constrói um intervalo de confiança ao redor dessa estimativa pontual, com o nível de significância, perdão, com o nível de confiança de 95%, olha o que acaba acontecendo. Então, o valor aqui é 0,015, só que a hora que a gente faz o intervalo ao redor dessa estimativa, a gente é um intervalo que começa em menos 0,02 e vai até 0,03. Né? Qual o problema disso? A gente estaria dizendo o seguinte, olha, o efeito das vendas anuais das empresas sobre a remuneração anual dos CEOs é um valor que está entre menos 0,02 até mais 0,03. Ou seja, pode ter um efeito negativo, pode ter um efeito positivo e, naturalmente, né, se o intervalo começa nesse número e termina nesse, entre os dois existe o zero. Então, de acordo com a nossa estimativa pontual, a gente estaria dizendo o seguinte, olha, é possível que a variação das vendas afete negativamente o salário dos CEOs, como também é possível que a variação das vendas não afete as remunerações anuais dos CEOs, né, que é quando ele estivesse no zero. E é possível que a variação no valor anuais das vendas das empresas afete positivamente as remunerações anuais dos CEOs. Aí assim, quer dizer, vender mais pode aumentar o salário do CEO, pode não acontecer nada quando, né, nós pegarmos o valor zero aqui desse intervalo, ou pode ser o seguinte, olha, as empresas vender mais, o CEO ganha menos. Aí é assim, muito estranho tudo isso, né? Porque assim, para descobrir, né, que se assim, você fala para uma pessoa, olha, a variação das vendas pode afetar, como que variação das vendas poderia afetar a variação dos salários dos CEOs?
Bom, você só tem 3 possibilidades, não existem outras. Você pode dizer: "Olha, a variação das vendas aumenta o salário, a variação das vendas não afeta o salário", né, então variação das vendas aumenta o salário, beta 1 positivo. Variação das vendas não afeta as remunerações, beta 1 igual a zero. A variação das vendas afeta negativamente as remunerações, beta 1 menor que zero, né. Só tem 3 possibilidades para os números, né, ou ele é negativo, ou ele é zero, ou ele é positivo. Só que para descobrir isso, você não precisa fazer toda essa parafernália, né. A gente lá na quinta série já sabia, né. Assim, os números, né, é negativo, é zero ou é positivo, acabou, não tem outro, né, então pelo menos, assim, os números reais. O Então, por isso é que com 5% eu rejeito, né, por quê? Porque o efeito pode ser negativo, pode ser zero e pode ser positivo, então não adianta nada, né. Agora olha a estimativa de cima, a gente rejeitou, diz que o efeito é significativo a 1%. Quando a gente faz intervalo de confiança e claro, se é significativo a 1%, é significativo a 5. Olha o que acontece quando a gente faz intervalo de confiança ao redor da estimativa do beta zero, né. Então tudo bem, né, os valores têm uma distância ali, ok, mas ó, limite inferior é positivo, limite superior é positivo, beleza, né, então ok, eh, não tem problema. Bom, então aqui ó, eu fiz um intervalo de confiança para 95%, né. O Vamos estimar essa regressão de novo, colocando aqui embaixo, só que agora vamos mudar esse intervalo de confiança aqui, ó. Vamos mudar para 90% e ver o que acontece com os limites aqui do intervalo da estimativa de beta 1. Então, de novo, é só ir lá, pega dados, análise de dados. Aí, como última coisa que a gente usou o comando de regressão, ele já aparece selecionado, aí é só apertar OK. Os dados que a gente vai usar são os mesmos, tá? São os mesmos dados, só que aqui, ó, então vai vir, né, intervalo Y, intervalo X de entrada, rótulos, nível de confiança. Aqui ele já sai com no padrão, o padrão é abrir com 95. Vamos mudar para 90. Gente muda aqui o intervalo de confiança para o nível de confiança para 90 e a saída, né, então vamos trocar também, vamos colocar aqui na célula P23, tá? Pode digitar P23. Aí aperta OK. Só põe, não precisa ser na P23 necessariamente, né? Só bota numa outra célula para não ficar em cima da outra saída. Eu pus P23. OK. Assim, vai ser tudo a mesma coisa, ó. R ao quadrado, 0,143686, igualzinho. É tudo igual, tá? Os coeficientes são iguais, tal. Só que aqui, né? O Repara que esse valor é igual a esse, né? Então aqui também eu tenho o limite inferior do intervalo de confiança. E o limite superior. Só vou destacar em cores, vai ficar mais fácil para vocês. Repare que os números são os mesmos daqui, tá?
Aí como essa parte é igual, eu vou fazer aqui no meu, tá? Só para mostrar para vocês não precisam fazer isso. Vou tirar todas essas células daqui. Fica mais fácil. Agora, como eu peguei aquele nível de confiança lá de 90%, ó, repara que agora os limites estão diferentes dali da tabela de cima, né? Tanto aqui no caso do beta 0, né? Ó, 951, 987, 1396, 1360. E o mesmo acontece para o intervalo de confiança do beta 1, da estimativa de beta 1, né? O número é o mesmo que está aqui, né? Estimativa é igualzinha, o erro padrão, tudo igual. Só mudou o quê? O intervalo de confiança. Agora, ó, repara que enquanto para 95%, né, nós temos aquele que nós tínhamos antes, né, ou seja, você tem desde um valor negativo até um positivo, quando a gente diminuiu o nível de confiança, passou para 90%, ó, o limite inferior ficou positivo e o limite superior permaneceu positivo, né? Aí, ok. Por isso é que, com 10% de significância, eu não rejeito mais essa estimativa, ou seja, agora eu rejeito a hipótese nula, que diria que o parâmetro é igual a zero, e eu uso a estimativa de 0,15. Por quê? Porque é uma estimativa positiva que está dentro de um intervalo de confiança que é todo positivo. Então, ok. Então eu sei o quê? Que o efeito das vendas anuais das empresas sobre as remunerações anuais dos CEOs tem um efeito médio positivo de aproximadamente 0,015, mas que, com o nível de confiança de 90%, pode variar desde 0,0008 até 0,3. Enquanto que para 95%, que é o que sai aqui, aí a minha decisão teria sido outra, né? Eu não teria rejeitado a hipótese nula do teste, né? Então, voltando lá. Então, aqui ó, no teste, então seria beta 1 igual a zero contra beta 1 diferente de zero. O que eu olho? Você vai olhar o p-valor. P-valor, 8,4%. É maior do que 5%? Sim. Então, não rejeita a hipótese nula, né? Fico com beta 1 igual a zero. Quando isso acontece, o próprio intervalo de confiança da estimativa inclui valores com as três possibilidades numéricas: negativos, zero e positivos, né? Então a gente rejeita que é diferente de zero em favor de ser igual a zero, porque basicamente a nossa estimativa está dizendo, olha, você pode ter de tudo. Assim, né? Pode ter de tudo. Caramba, que precisão isso dá para qualquer coisa? Nada, né? Nenhuma. Isso aí até uma pessoa lá que nunca viu econometria na vida, né? Nunca viu nem estatística na vida, consegue saber, né? Então, se você constrói um negócio desse, que seria resolvido mesmo sem saber, então, no fundo, ele não funciona, né? Não adianta para nada, né? Agora, quando a gente usa o nível de significância de 10%, aí já muda de situação, porque aí eu estimo o efeito positivo que pode estar num intervalo que contém somente valores positivos. Então, eu tenho agora um nível de confiança de que o efeito é positivo e está entre esses dois valores, e esse nível de confiança ele é de 90%. Se o nível de confiança é de 90%,
e nós sabemos que o nível de significância é o que complementa para 100, então o nível de significância que vai permitir rejeitar a hipótese nula é o de 10%. O de 5 não permite. Por quê? Porque o p-valor é maior do que 5% e o que faz com que o intervalo de confiança de 95% tenha as 3 possibilidades numéricas, tá? Que aí não adianta nada. Sempre que der isso, né, você pode ser negativo, positivo, nulo ou positivo, não adianta para nada, né? É como você perguntar para alguém, né? Você pergunta para a pessoa, olha, você acha que vai chover ou não? Só tem 2 respostas, né? Sim, acho que vai chover. Não, acho que não vai chover. Aí você pergunta para a pessoa, você acha que vai chover? Ela fala sim e não. O que adiantou essa resposta dela? De nada, né? Porque aí você continua com a mesma dúvida. Então, é algo desse tipo que estaria acontecendo quando a gente usa nível de significância de 5%, né? A gente poderia ter efeito negativo, nulo ou positivo, e, portanto, a gente fala, pô, se é assim, para 5%, esse efeito estimado não é significativo. Para 1%, também aconteceria, o intervalo não seriam mais esses valores, mas o intervalo teria valor negativo, teria zero e teria valor positivo. Para 10% não, para 10% o intervalo de confiança ele só tem efeitos positivos. Para 10%, o p-valor é maior do que o nível de significância de 10%, tá? Que estaria ligado a uma ocorrência como essa, ou seja, o intervalo de confiança ao redor da estimativa pontual, ele só tem um tipo de valor, né? Ok. Bom, mas aí para estimar os outros modelos, né? Então a gente fez ali o nível. Então como é que agora eu faço o modelo log nível? Então vamos fazer aqui. Vou colocar aqui o modelo log nível. Bom, o que eu tenho que fazer de diferente agora? Bom, agora, né, o que vai acontecer? A variável explicada vai estar em logaritmo natural, a variável explicativa vai estar no nível de medida. Bom, então a gente vai lá na base de dados e vê. A variável explicada, que é a remuneração anual dos CEOs, já está calculada aqui, ó. Ela já está com os logaritmos naturais calculados, né? Isso já foi fornecido, né? Mas e se não tivesse sido? Então era só fazer aquilo que eu já ensinei para vocês, né? Você vai lá igual LN, abre parênteses, seleciona o valor, fecha o parênteses e dá Enter. Aí pronto. Você vai obter, né, o valor que já estava lá, ó. É que quando ele foi calculado, devia ter mais dados aqui, deu um pouquinho diferente. E também depende, tá? As versões do Excel, né, essa pode ser uma base de dados um pouco mais antiga, as versões do Excel, elas têm uma diferença ali, depois de algumas casas decimais. Por causa do tipo de aproximação numérica que a versão está usando, tá? Mas seria só fazer o cálculo do LN, tá? Bom, então vamos estimar LN da remuneração anual em função das vendas anuais da empresa. Como é que faz? Vai lá em dados, análise de dados, comando de regressão. Sempre para fazer regressão é aqui. Aí dá OK. Só que agora o que muda?
A variável y de entrada, ela não vai ser mais a variável que está na coluna A, vai ser a variável que está na coluna K. Então, você pode fazer assim, você pode, né, vir aqui, selecionar, normalmente, né? Pode fazer isso, K1 até K210. Você poderia, você já sabe disso, né? Você pode digitar K1, dois pontos, K210. Né? Tá feito. A variável explicativa, né? A X, é a que está na coluna C mesmo, tá certo? Aí aqui os rótulos foram selecionados, né, na primeira linha, a gente precisa informar. O nível de confiança, aí você pode botar 90, 95, 99, né, aquele que você quiser. Vamos deixar com 90, que aí a gente obtém... vamos fazer assim, né, como ele vai sair, ele vai mostrar pra gente o de 95. Aí vamos pedir, por exemplo, de 99. Aí agora vamos pedir para sair, só que aí pede outra célula, né? Não pede a P23, porque senão fica em cima da última regressão que a gente fez. Vamos pedir aqui a P29. Vamos botar lá, bota em P29. Aí feito isso, só apertar o botão do OK. Vamos lá. Coeficiente de determinação, R quadrado. 0,7912 e vários outros números. Aquele que nós vimos, 0,079, né? Parei no 1, 1, 2, vários outros números. Significa o quê? Variações nas vendas explicam 7,91% das variações dos logaritmos naturais dos salários anuais dos CEOs. Foi dali que veio aquele número. Beta 0 e beta 1. Sales aqui, ó, ele está em notação científica, né? Vou mudar só para ficar igual lá. Vou botar em número. Aquele que eu pus no slide, 0,000015. E o outro, acho que eu tinha posto só 3 casas. Coisa ali. Então, quanto que a variação das vendas explica da variação dos logaritmos naturais dos salários anuais dos CEOs? Aproximadamente 7,9%. 7,91%, tal, né? Mais do que 2 casas decimais em porcentagem me parece um pouco exagerado aqui, não tem grau de precisão, não é necessário. Assim, né, não é necessário trabalhar com terceira, quarta casa decimal de porcentagem. Estimativas, aqui na coluna de coeficientes. À direita, os respectivos erros padrões de cada um deles, as estatísticas T, os valores P. Né? O valor P da estimativa do beta 0, 2 vezes 10 a menos 214, é zero. Valor P da estimativa do beta 1, 3,7 vezes 10 a menos 5, é zero também. Né? Aí fala, então vamos ver que número que é. É esse aqui, ó. O valor P, né, que a gente já sabe que é uma porcentagem, 0,000037%. Não, aqui no caso é 0,0. Porcentagem ficaria 0,0037%.
né? Basicamente zero, né? Porque o ponto que interessa é a comparação ali com o menor deles, que é o do 1%, né? Então, assim, números menores que 1%, aí você nem precisa se preocupar com grandes graus de detalhamento, né? Porque no 1% a gente já vai ficar confortável. O valores P, zero. Bom, então, se a gente for testar, teste de hipótese para beta zero. Beta zero igual a zero, beta zero diferente de zero. Tá, como eu decido? Pego o critério de decisão. Pego o valor P lá da estimativa. 2 vezes 10 a menos 214. Zero. Tranquilo. P-valor é zero. P-valor é menor do que os níveis de significância? Sim, é menor que o menor deles, menor que 1%. Então, certamente é menor que 5, é menor que 10. Então, P-valor é menor que 1%. Rejeito a hipótese nula. Rejeito que beta zero seja igual a zero, em favor de beta zero diferente de zero. Então, quer dizer que o coeficiente estimado é significativo a 1%. Então, esse coeficiente estimado, 6,847 para beta zero, essa estimativa de beta zero, significativa a 1%. Vamos olhar ali o intervalo de confiança ao redor da estimativa, né, que vai estar aqui, ó, limite inferior, limite superior, para nível de confiança de 99%. Você vê, ó, quer dizer, o valor estimado pontual 6,847, mas com 99% de confiança, o valor populacional estaria entre 6,73 até 6,96, centrado em 6,847. Para 95% de confiança, esses seriam aqui os limites do intervalo. Aí no caso da estimativa do beta 1, né, cuja leitura seria como, né? Como aqui é um modelo log nível, então a gente vai pegar esse valor aqui, só que vai lê-lo em porcentagem, né? Então a gente corta 2 zeros, né, multiplica ele por 100 e lê em porcentagem, 0,015%. Então por isso que a gente teve aquela leitura. Para cada $1 milhão a mais de vendas, a remuneração dos CEOs aumenta 0,015%. Né? E a leitura semelhante ali para menos e diminuição, redução das vendas, diminuição da remuneração dos CEOs. Né? Então ali 0,0015%. Pego o valor estimado, multiplico por 100 e leio em porcentagem. Ok. Agora vamos ver uma coisa. Aí eu falei assim para vocês, as vendas, elas estão medidas em milhões, né? Vamos fazer assim. Vamos criar uma variável que são as vendas medidas em milhares, não mais em milhões, né? Bom, então assim, se esse número aqui ele representa 27.595 milhões, né? Então, para representar em milhares, eu teria que fazer o quê? Então, eu faço igual, falo, ó, pega esse valor, multiplica por 1000.
Aí eu vou ter a medida das vendas, só que agora em milhares de dólares, né? E o mesmo vai valer para os outros valores aqui de baixo, né? Porque aqui essa variável está em milhões, vou converter para a variável em milhares, então tem que multiplicar por 1000, né? Aí vou fazer isso para todos os valores. Ou seja, eu vou recriar a variável, só que agora em milhares. E agora eu vou estimar o modelo com logaritmo dos salários em função das vendas, mesmo jeito, log nível, só que agora as vendas em milhares de dólares, não mais em milhões. Então, aqui é o mesmo modelo log nível, vou colocar aqui embaixo. Então, vou fazer, vai estar na coluna M, vou fazer dados, análise de dados, regressão, a variável explicada do modelo, que é o logaritmo natural do salário, está ali na coluna K, a variável x do modelo está na coluna M. Então aqui eu só vou trocar aqui C por M, tá? Ou pode selecionar, tá? Ou pode trocar direto aqui C por M, e eu vou colocar a saída, deixa eu ver que célula que é. Aqui é a P50. Eu vou dar OK. Espera aí, fiz uma coisa errada aqui. Ah, tá. Na verdade aqui vai aumentar. Tá certo. Porque aí agora vai ser cada $1000 a mais, a gente vai aumentar. Então deixa eu só corrigir uma coisa. Eu tinha falado uma coisa diferente. Aqui. Oh, cadê? Eu só vou retificar também uma informação. Se tivesse lá as vendas medidas em milhares de dólares, aí agora, em vez de reduzir o tamanho do beta 1, vai aumentar. Por quê? Porque agora eu estou vendo as vendas de maneira mais desagregada, né? Ou seja, em unidades menores. Então, antes eu fazia a variação de 1 milhão, agora eu estou fazendo variações menores ainda, que são de $1000. Então, o efeito agora vai ficar diminuído, né? Ao passo que, se as vendas, em vez de estar medidas em milhares, mas elas estivessem medidas, né? Então essa venda aqui, elas estão em milhões. Se eu colocar em bi, aí seria como? Eu, em vez de multiplicar por 1000, eu dividiria por 1000, aí sim.
né? Então agora eu vou usar as vendas em bilhões de dólares. Aí eu vou colar aqui em cima. Aí sim diminuiria. Porque aí passaria daquele 0,000015 para 0,015, diminuindo 3 zeros. É isso. Então, assim, a unidade de medida da variável, ela afeta a magnitude da estimativa, né? Então, por isso que às vezes a gente usa aquela especificação log-log, né? Que aqui no caso nós temos inclusive as variáveis, né? Então aqui, ó, logaritmo dos salários, logaritmo das vendas, que é para justamente fazer o quê? Para evitar esse problema, né? Não é um problema, é uma característica, né, das estimativas. A gente usa as variáveis em logaritmo, porque aí a unidade de medida ela desaparece, porque aí só vai importar o que? As variações percentuais das variáveis. Para nós que somos economistas, né, um grande uso que se tem das variáveis em logaritmo é que aí, aqui no caso, o parâmetro beta1, ele vai ter um significado particular que a gente usa bastante, que é o quê? É a elasticidade de uma variável em relação à outra. Então aqui vai ser o quê? Vai ser a elasticidade dos salários, das remunerações anuais dos CEOs em relação às vendas anuais da empresa. E aqui no caso, né, o que nós temos? Uma elasticidade menor do que 1, o que significa que os salários anuais dos CEOs, eles são, né, inelásticos em relação às vendas anuais das empresas, né? Ou seja, eles variam por causa das variações das vendas, porém a variação das remunerações anuais dos CEOs, elas variam de maneira menos que proporcional que as variações nas vendas anuais das empresas, tá? Então, essa elasticidade aqui, ela dando menor do que 1, significa o quê? Que aqui a variável de remuneração ela é inelástica em relação à variável de vendas, tá? Aí também, eu quero estimar o modelo log-log. Tá bom. Então, você vem aqui no Excel, dados, análise de dados, regressão, né? Sempre esse é o caminho, né, para fazer qualquer regressão, inclusive a múltipla. Regressão, tá bom. Variável y, explicado o modelo, logaritmo dos salários. Variável x, logaritmo natural das vendas, que está na coluna L. Então aqui eu só vou trocar o M pelo L, né? Mas se não tivesse nada escrito aqui, né, eu poderia vir e selecionar tudo. Vou rodar essa regressão. Eu só vou tirar aqui da P50, porque já tem coisa ali. Vou botar em P70. Aí dá OK. Modelo log-log estimado. Coeficiente de determinação, 21%. Aquele resultado que nós já tínhamos visto, né? Só que agora lembra que são logaritmos, então variações
Variações dos logaritmos das vendas vão explicar cerca de 21% das variações dos logaritmos dos salários dos CEOs, né? Coeficientes estimados, 4,822, 0,257. De onde eles vieram? Daqui, ó. Só que ali eu arredondei, né? Fazer menos casas. 4822, 0257. Os p-valores que estão lá no slide, de onde eu peguei, daqui, né? 2,7 vezes 10 a menos 40 é zero. 2,7 vezes 10 a menos 12 é zero também. Né? Então, quer dizer que com esses dois p-valores aqui de praticamente zero, essas duas estimativas, elas são significativas a 1%, né, porque o p-valor é menor do que o nível de significância de 1%, e aí pronto. E depois a leitura, né? Estimativa do beta 1, essa que está aqui, é 0,257, quer dizer o quê? Quer dizer que para cada 1% de variação nas vendas anuais das empresas, nós teríamos como consequência disso uma variação de 0,257% nos salários anuais dos CEOs. É isso.